Olá, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma pergunta para fazer. Você é de direita, é de esquerda, é de centro, centro-direita, centro-esquerda? Você é conservador, você é materialista? O que você é? Ivan, eu não sou nada disso. E agora? Você não tem lado? Pois é, eu sou o professor Ivan Moraes, sou professor de Filosofia e Teologia e antes de continuar com essa discussão eu queria te pedir, se inscreva no canal, acione o sininho para que a gente possa, para você poder receber os novos vídeos e eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre a polarização que nós estamos vivendo. Você tem que ter um lado. Hoje nós vivemos uma sociedade onde você tem que ter um lado. Mas e aquelas pessoas que não conseguem se enquadrar em nenhum desses lados? Bom, se você não é de direita, se você não é de esquerda, se você não é de centro, ou, não, você está em cima do muro, você não tem um lado, você é covarde. A sociedade tem nos forçado a viver de lado. A sociedade tem nos forçado a viver de uma forma onde eu não consigo mais conviver com outros. E aí, por que será que se proliferou tantos fake news? Por que será que a gente passa para frente um monte de informações que não contribuem em nada para a nossa sociedade? E eu queria trazer para esse vídeo, eu vou fazer alguns outros, trazendo alguns pensamentos filosóficos, e eu queria trazer um pensamento de um filósofo, pasmem, mas um alemão de descendência judaica, Edmund Husserl, que morreu em 1938. Husserl ele trouxe uma ideia interessante dentro da parte de fenomenologia. Como analisar o fenômeno? E você tem que concordar comigo, nós estamos vivendo um fenômeno, e cada vez mais acentuado. E eu mesmo fico assim observando como está sendo difícil a gente encarar esse fenômeno das polarizações. Está cada vez mais difícil a gente conviver em uma sociedade tão polarizada e se a gente não tentar fazer alguma coisa, isso só vai se alastrar. Mas vamos tentar analisar o seguinte. Husserl é um dos desenvolvedores aí da questão da fenomenologia, de estudar o fenômeno. O que é um fenômeno? Se a gente pegasse a origem da palavra fenômeno do grego, significa o quê? O que é visto, o que aparece. Então, um fenômeno, quando ele aparece, você pode ver que ele é visto de vários ângulos. Vou dar um exemplo rápido. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está num evento religioso e supostamente ela está com uma possessão demoníaca. É um fenômeno, certo? Aí você leva esse fenômeno e apresenta esse fenômeno para pessoas, cada um vai trazer um parecer. Ok, você leva para um padre ou para um pastor, talvez eles vão falar que aquilo ali é uma possessão demoníaca. Se você levar para um médico, o médico já vai falar que é um problema psíquico. Se você levar para um parapsicólogo, ele vai dizer para você que é a questão da mente. Muito bem, é o mesmo fenômeno, só que na perspectiva da consciência de quem olha para aquele fenômeno, a gente acaba trazendo o nosso julgamento. E que não é errado você ter a sua crença, o seu julgamento. E eu não estou aqui para falar que você tem que deixar de crer em alguma coisa. Eu estou aqui para tentar fundamentar uma metodologia filosófica que eu particularmente gosto e tento colocar em prática, porque existe um grau de dificuldade para a gente pensar nisso, para a gente colocar em prática isso. E aí então, Husserl ele dizia o seguinte: qual é a relação que eu tenho com o objeto, sujeito e objeto? O sujeito do conhecimento é a consciência que aprende o fenômeno, ou seja, eu sou o sujeito e eu avalio aquele fenômeno. Então, se a gente fosse levar hoje, eu como sujeito, eu avalio a questão política, eu avalio a direita, eu avalio a esquerda. A partir do quê? A partir da consciência que eu tenho daquilo. Muito bem, essa relação sujeito-objeto é que Husserl vai dizer que ela estava longe de uma metodologia mais assertiva para a gente não ser tão injusto nas colocações que nós temos. E aqui eu abro parênteses para dizer quantas vezes nós temos sido injustos e quantas confusões e brigas nós acabamos travando com pessoas, justamente talvez porque falta para nós tentar entender um pouquinho essa ligação entre sujeito e objeto. E aqui eu queria trazer
uma frase de Russell que ele dizia o seguinte: o sujeito manipula o objeto ou é manipulado pelo mesmo? O sujeito manipula o objeto ou é manipulado pelo mesmo? Então existe o objeto ali e eu olho para aquele objeto e eu quero manipulá-lo, eu quero fazer com que aquele objeto mude de ideia e passe a ser do meu jeito, ou eu sou manipulado pelo próprio objeto. E ele vai dizer que esse tipo de situação, Russell, é o que tem gerado toda a divisão e aí, se a gente fosse levar, a polarização que nós vivemos hoje. E aqui eu queria trazer dentro da fenomenologia 3 dimensões, 3 classes de intencionalidade dentro da consciência. Então, eu tenho a consciência sobre a possessão demoníaca, eu tenho a consciência sobre a dimensão política, mas existem três classes que estão ligadas a essa consciência, no caso da intencionalidade. Olha que interessante como é que dá para a gente levar para a nossa vida. Ele vai dizer o seguinte: 3 classes a saber de intencionalidade. Na representação, o objeto é puramente presente. No juízo é afirmado ou negado. No sentimento é amado ou odiado. Olha que coisa que se encaixa perfeitamente nas polarizações que nós estamos vivendo hoje. Então acontece um fenômeno e a minha consciência, então, ela tem uma intencionalidade. Quando o fenômeno é apresentado, na representação, o objeto é puramente presente, olha, ele está ali sendo representado. O que você vai fazer? A segunda classe é o juízo. Você vai fazer um juízo daquilo e nesse juízo você vai afirmar ou negar. Então apresenta uma ideia, ali você já afirma ou nega se acredita naquilo. Beleza. E no terceiro seria no sentimento. No caso, você vai amar ou odiar aquilo. E isso se encaixa, por isso que gera ódio, às vezes, a polarização. E é por isso que, às vezes, a gente não consegue sair dessa situação de polarização. Por quê? Porque eu julgo uma situação e ali eu já falo, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu nego. Beleza, mas nós não paramos por aí. Se alguém insiste conosco, a gente já gera o quê? Eu amo ou odeio aquilo. Então, essa intencionalidade, como é que Russell propõe que a gente possa fugir disso? E como é que a teoria de Russell pode nos ajudar para a gente amenizar essa situação da polarização? Ele traz a ideia da redução fenomenológica, que é a epoqué do grego. Os gregos antigos trouxeram a ideia, criaram a ideia da epoqué. O que era a epoqué? Suspender o juízo. Colocar entre parênteses. Então, Russell ele propõe uma redução fenomenológica, um método para estudar o fenômeno. Então, qual é o método que eu posso usar para estudar os fenômenos e que pode me ajudar, talvez, a sair dessa questão apenas de ficar julgando se eu aceito, se eu não aceito, se eu amo ou se eu odeio? É justamente a redução fenomenológica. O que seria a redução fenomenológica? Russell vai dizer o seguinte: diante do fenômeno, o primeiro passo era suspender o juízo, colocar entre parênteses momentaneamente, deixar de lado os preconceitos, as teorias e as definições. Esse é a maior dificuldade que a gente tem, que é fazer a redução fenomenológica. Vou dar um exemplo claro. Se você já sabe que a pessoa é de um lado, então, se o cidadão é de direita e você é de esquerda, tudo que essa pessoa de direita for falar, você vai ser contrário a ela, justamente por quê? Porque você já tem um lado e esse lado você não está disposto a suspender o juízo. Agora, a pergunta que a gente poderia fazer: mas será que que aquela pessoa, mesmo ela sendo de um outro lado, ela não tem nada que pode te oferecer? Só que nós criamos uma polarização tão grande que eu não sou mais capaz de escutar ou ler alguém porque ele tem um lado. Então, se ele tem um lado, eu já decretei, eu já fiz o meu julgamento e eu já cheguei à conclusão: eu amo ou eu odeio. Então, eu me fecho diante daquele que tem um lado. E eu começo a ler, a ver, a conversar apenas com as pessoas que pensam do mesmo jeito. E eu começo a sentir ódio também das outras pessoas que estão aderindo o outro lado que é contrário ao meu.
Mas olha, ele vai propor, peraí, deixa de lado momentaneamente, não é para você deixar de acreditar, suspende o juízo, coloca o mundo entre parênteses momentaneamente, deixa de lado os preconceitos, as teorias e as definições que você já tem como pré-concebidas e tente ouvir pelo menos e fazer uma análise momentaneamente para saber se eu posso examinar aquilo. Então hoje nós chegamos à conclusão seguinte, como nós não fazemos essa redução fenomenológica, o que gera na sociedade? Então, por exemplo, se eu tenho um presidente e eu não gosto desse presidente, eu odeio esse presidente, e eu já me fecho e eu não vou fazer redução fenomenológica nenhuma porque eu não concordo com nada. Mas espera aí, não se aproveita nada do que ele diz? Então, em todos os governos que a gente tem visto, nessa polarização que a gente tem visto entre direita e esquerda e toda essa situação que a gente tem vivido, a gente chega à conclusão de que eu odeio as pessoas pelo simples fato dessas pessoas terem um lado. E será que não é possível a gente tentar estudar o fenômeno em sua pureza, em sua originalidade, ter um rigor metodológico? Porque se nós fizéssemos isso, a gente não passaria fake news para frente, a gente não estaria contribuindo para que esse ódio se espalhasse. Então, você pode suspender o juízo, tenta fazer uma análise um pouquinho mais racional, suspendendo momentaneamente as paixões. Isso não é só na esfera política, na esfera religiosa, em todas as esferas de debates que a gente tem, a gente já parece que há uma cegueira racional, espiritual dentro da sociedade, onde a gente não consegue mais escutar. Então, se eu sou católico, eu não posso conversar com alguém que é evangélico, eu não posso ter um amigo que é do candomblé, que é ateu. Por quê? Porque a gente já escolheu o lado e a gente chegou à conclusão de que os lados são separados e ninguém pode dialogar dentro disso. Eu acredito que a teoria de Russell, fazer a redução fenomenológica seria algo interessante e eu acho que é pertinente para a gente começar a repensar que tipo de mundo nós queremos. Essa guerra ideológica e a continuidade eterna de uma polarização que tem gerado, às vezes, ódio, ou se a gente quer, talvez, retomar e viver uma racionalidade um pouquinho mais autêntica. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Vou estar gravando outras questões também relacionadas com essa mesma temática. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Deus te abençoe.